A paz do Senhor, pastor. Ah, senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos trabalhar. Que privilégio. O privilégio é meu. Obrigado pelo convite. Espero que os irmãos apreciem. Amém. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra, não é assim? Amém. Sendo assim, vamos lá. Vamos Deus é orar, fiel. vamos orar, iniciar e falarei um pouco sobre a revista, sobre o tema e vamos entrar também já no assunto. Amém? Tá certo. Amém. Seja assim. Amém. Deus, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Senhor. Na noite deste dia, Senhor, com essa intenção, Pai, de ministrar a Tua palavra aos corações. Deus, que o Senhor venha plantar, assim como uma semente, Senhor, na boa terra, Senhor. Essa palavra para que eles venham, meu Senhor, eles venham aprender, venham colocar em prática e assim, meu Senhor, mudar de vida. Senhor. Precisamos de uma geração que seja a diferença nesta terra, sal da terra, luz do mundo. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Fica conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, a lição que será a base para esta aula, ela é de adolescentes. Temos aqui a lição de 13 a 14 anos. Só mostrou de cabeça para baixo, só isso. Não, ela está certa, só que... Está invertida, é verdade. E os alunos estão de cabeça para baixo, né? Talvez sua câmera esteja invertida, não? Porque é frontal no caso, né? Mas vamos lá, continue. Então, eu costumo falar que é de adolescentes, mas o conteúdo é a palavra de Deus, então não deixa de ser importante a palavra de Deus. E o tema de hoje, estamos com o tema ética cristã. Então, a ética cristã não só abrange a adolescência, mas também todo o corpo de Cristo. Precisamos aprender sobre a ética cristã e assim pôr em prática. E temos como o texto bíblico, está em Lucas, capítulo 9, verso do 46 ao 62, e Mateus, capítulo 5, verso do 29 ao 30. Só esclarecendo que essa ainda é a lição 10 do trimestre anterior, né? Nós já estamos em abril, mas se trata ainda da lição 10 da classe de 13 e 14 anos do primeiro trimestre de 2020. Exatamente, isso aí. Como teve essa pausa, né, aqui em São Paulo foi primeiro, então a gente ficou um pouco meio que perdido nas lições, né? Mas vamos finalizar esse trimestre ainda online para depois iniciarmos na prática o segundo trimestre. Você pode fazer a leitura? Lucas, capítulo 9. Posso sim, está aberto aqui. Lucas 9, 46, a lição diz até o 62. Sim. Né? Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, este será grande, este mesmo é grande. E respondendo João, disse, já no versículo 49, um outro texto, sim. Respondendo João, disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Por que não te segue conosco? E Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Já um outro episódio, os samaritanos não recebem a Jesus, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.
e foram para outra aldeia. Verso 59, um outro episódio. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu li na versão Almeida Revista e Corrigida, mas na lição dos adolescentes consta na linguagem de hoje, salvo engano. Exatamente, isso mesmo. Então, o senhor vai fazer a leitura de Mateus 5, 29 e 30? Podemos fazer. Mateus 5, 29. Porque, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Um texto bastante duro, né? Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Tá bem? Amém. Vamos lá. Você pode ler aí o texto áureo? Sim. Texto áureo que aqui chama destaque, né? Texto destaque. João capítulo 13, versículo 17. Que, já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Exatamente. Bom, nossa lição é um tema bem geral, fala sobre ética cristã, é um tema bastante abrangente, não é? Como a lição está tratando nesse trimestre de Jesus como modelo, ele também é o modelo de ética cristã. Este versículo vai justamente no coração do conceito de ética, que é a boa prática, baseada em algum princípio que evidentemente seja bom. Diz lá o versículo: já que vocês conhecem esta verdade, vamos entender aqui a verdade como sendo a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, serão felizes se a praticarem. Esse é um versículo que mostra muito bem o que seria a ética cristã de modo bem generalista. Ou seja, conhecer a palavra de Deus e, a partir do conhecimento dessa palavra de Deus, praticar. Em outras palavras, a ética cristã é a prática, ou a boa prática, baseada em princípios bíblicos. Ou seja, conhecer a verdade e praticar esta verdade. Isso é um discurso muito importante de Jesus, que aqueles que conhecem a verdade devem praticá-la, né? Exatamente. Então, a gente tem muita teoria de pessoas que leu a Bíblia aí mais de 10 vezes, mas o que adianta ter o conhecimento se não pôr em prática, né? Então, o Evangelho de Cristo é prática. Então, precisamos praticar primeiro, para depois a gente sentar aqui, como a gente está fazendo, e ensinar, né? Vamos considerar que a Bíblia, no seu contexto geral, né, levando em conta que nós somos fracos e pecadores, a Bíblia, o Evangelho pleno, completo, é algo extremamente difícil de ser praticado em sua totalidade, né? Jesus cumpriu toda a lei, mas, além de Jesus, eu não conheço nenhum outro ser humano. Todos nós falhamos e erramos. Isso é razoável que se reconheça. Agora, o ideal é que, reconhecendo o erro, avance-se na tentativa de praticar aquilo que a Bíblia recomenda, o Evangelho recomenda, né? Sim, é verdade. O senhor comentou sobre a abrangência, né, da ética cristã, e eu tenho um livro aqui falando sobre a ética cristã, aí, só para eles terem ideia da abrangência desse tema, né? Não vamos nos adeter a isso, mas só para ter uma ideia dessa abrangência, né? A ética cristã fala sobre aborto, tecnologias reprodutivas,
pena de morte, Sim. ética sexual, a moralidade da guerra, legislando a moralidade. Então, são vários temas, né? Aborto, o melhor, suicídio medicamente assistido, eutanásia. Então, são esses temas que a ética cristã vai tratar, né? Mas como não temos tempo para isso, tratar cada ponto, né? Então, vamos nos deter à lição. A lição ela traz esse resumo bem amplo para que venhamos. Como já disse, ética é um assunto muito elástico, muito elástico. A ética, como se trata de comportamento, de regras de comportamento baseadas na Bíblia, a Bíblia vai regrar 100% do comportamento do ser humano. Alguém já disse que a Bíblia é o manual do fabricante do ser humano. Quando, como a gente compra um eletrodoméstico, vem o manual, a Bíblia é o manual do ser humano. Ou seja, ela vai tratar sobre praticamente todas as nuances, todas as visões e necessidades que o ser humano possa estudar. E isso é ética do comportamento. A Bíblia vai reger o comportamento do crente dentro de casa, na família, no trabalho, no corpo, a ética com relação à vida sexual, a ética no ministério é algo extremamente importante, a ética do comportamento social, não é? E aí, dentro de todos esses comportamentos, a gente está vivendo uma época, por exemplo, do mundo todo discutindo essa questão do novo coronavírus, a ética vai discutir aí as fronteiras entre a ciência e a saúde. Então, é um assunto, como se diz em Minas Gerais, para mais de metro. Assunto sobre Jesus como nosso modelo de ética cristã. Isso, pastor. Exatamente. Então, temos aí na nossa revista, está aí mandei para o senhor uma cópia aí, está em roxo, né, que é para o professor, mas eu acho tão interessante eu ler essa partezinha aqui, para a gente já ter a noção do que vamos passar, né, para os que estão ouvindo aí, para os alunos. Diz assim: nos dias atuais, é difícil encontrar na sociedade pessoas dispostas a manter os valores de respeito e disciplina ensinados pelas famílias mais tradicionais, com o passar dos anos. Muitas coisas mudaram na sociedade, inclusive os valores morais. A humanidade está em constante mudança. O que parecia ser errado, para alguns tornou-se certo, e vice-versa. O que era considerado desrespeitoso, agora é visto com naturalidade. Para o homem natural, que não compreende as coisas espirituais, este processo de mudança é fruto da evolução do homem. De outro modo, a palavra de Deus não muda e os valores do reino de Deus permanecem. Cristo os praticou na íntegra, a fim de ensinar aos discípulos que é possível viver neste mundo de uma maneira diferente. Verdade. Com relação a isso, é notório, nós cristãos da atualidade, a igreja cristã atual, tem sofrido bastante pressão da sociedade, aqui no Brasil isso é muito claro, e do mundo inteiro, para que a gente mude os nossos valores. Né? A lição cita, por exemplo, a questão de família. Né? Há bem pouco tempo atrás, no mundo inteiro, família era algo intocável. Família é constituído de homem, mulher, casados e filhos. Né? Hoje não, hoje o mundo já considera a família numa visão bastante holística, muito geral, né? Muito aberta. Hoje quase tudo é chamado de família, núcleo familiar, arranjo familiar. A sociologia deu uma abertura, a sociologia moderna, deu muita abertura a esses conceitos. Né? Mas, para quem é cristão, família continua sendo regida por aquele conceito, né, judaico-cristão, que é a família constituída por um casal e seus filhos, e não mudou isso. Esse é só um exemplo para mostrar que, embora os valores na sociedade, no mundo em geral, mudem com o tempo, para nós cristãos, esta mudança não ocorre. O que nos rege, o que nos guia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus originada, como o nome já diz, de Deus, que é imutável, ela também, portanto, não muda. Então, os nossos valores, por conseguinte, não mudem.
podem até em um conceito ou outro, em um momento ou outro, digamos assim, se aproximarem, se contextualizarem, modernizar até certo sentido, podemos crer nisso, mas mudar não. Princípios bíblicos, princípios éticos são eternos, são irretocáveis. O que era considerado verdade lá nos tempos de Abraão, nos tempos de Jacó, no Velho Testamento, nos tempos de Isaías ou de qualquer outro profeta, considera-se verdade moral e espiritual ainda nos nossos dias. É isso que a ética cristã aponta. Nossa ética se baseia na palavra de Deus e, portanto, ela não é mutável. É uma ética perene, uma ética duradoura, firmada em princípios bíblicos. Né? É por isso que nós, pastor, somos conhecidos como retógrados, né? Retrógrados, que vivem de um livro muito antigo, mas, enfim, ele é antigo, mas, como diz o Billy Graham, né? Mas é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Você quer saber o que vai acontecer no futuro, é só ler a Bíblia. Com certeza. Então, nossos alunos, para saber o que significa, né, o que é a ética, então aqui a lição vai nos dar esse indício já complementando o que o pastor já falou, né? Ética significa o conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento de um indivíduo ou grupo de pessoas, concernente ao que é de ordem valorativa e moral. Jesus era uma pessoa ética. Nesta lição, conheceremos um pouco mais da maneira como o mestre se comportava em relação à vontade de Deus. Em cada situação com que se deparava, Jesus se preocupava em fazer o que agradava ao Pai. Os discípulos observavam o seu comportamento, pois sabiam que deveriam seguir os passos do mestre se quisessem conhecer, de fato, em que consiste a vontade de Deus. Muito bem. Essa introduçãozinha é só para definir o que é ética, não é? Ética é o conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento. De novo, esse conceito é bastante aberto. É ética em qualquer lugar. Por exemplo, a ética médica. A gente está assistindo bastante essa discussão aí dos médicos não abandonarem o paciente e tal. Isso é ética médica. Os médicos têm o seu conjunto de regras, seus princípios que regem aquela profissão. Isso se aplica a qualquer outra profissão. A ética do pedreiro, a ética do advogado, a ética do juiz, não é? A ética do professor. Cada um tem as suas regrinhas. E o cristão, de modo geral, também tem a sua ética, cujo modelo é o próprio Jesus. Exatamente. Meu pastor. Opa, paz do Senhor. Já estamos por aqui. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Fiquei um pouco triste ontem, né? Porque deu tudo errado. É verdade. Eu vi que você ficou um pouco decepcionado, mas é assim mesmo. Viu? Se aperrei não, como dizemos nós nordestinos, não se aperrei, que no final tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não é o final. É verdade, isso é verdade. O que me conforta é que tudo está no plano de Deus, né? Então hoje, Deus permite que seja hoje para alguém vai aprender mais um pouco da palavra, né? E vai mudar os conceitos. Verdade. Graças a Deus. Vamos continuar. Ontem nós paramos quando estávamos comentando sobre o conceito de ética, não é? De ética cristã. Eu dizia que ética é um conceito muito aberto, não é? Muito flexível. E na nossa lição diz que ética é o conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento de um indivíduo. Resumidamente, ética é a maneira certa de fazer as coisas certas com base em alguma regulação, em algum mecanismo, né, escrito, testado anteriormente, tá bem? Muito bem. Aí você começou a leitura sobre aprendendo os valores do reino, a maneira como Jesus ensinava, a ética de Jesus. Podemos partir desse ponto? Vamos sim. Então vamos lá, tá com você. A qualquer momento você pode me interromper aí para ter a palavra, viu? Deixa comigo. Vamos lá. A maneira como Jesus ensinava aos discípulos era diferente da de todos os mestres que haviam em Israel. Certa vez, os discípulos conversavam acerca de quem entre eles seria o mais importante. Conhecendo seus pensamentos,
Jesus apanhou uma criança e pôs ao seu lado. Então disse aos discípulos: aquele, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o que é o mais importante. Lucas 9,48, que foi a nossa verdade. Jesus tinha muita técnica, né, para ensinar. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Jesus é um mestre por excelência, né? Uma das palavrinhas que o Novo Testamento utiliza para qualificar essa maestria de Jesus, essa didática, vamos dizer que era uma didática divina, é que Sim. Jesus é várias vezes chamado de mestre, outras vezes de meu amado mestre, né, que são duas palavrinhas aramaicas, rabi, raboni, meu querido mestre, dada essa sua capacidade de ensinar, de transmitir verdades tão sublimes, como são as verdades espirituais, de uma maneira tão simples, né? Dentre estas várias técnicas que Jesus utilizava, há um elemento muito comum, que é ele lançar mão de coisas de conhecimento geral, não é? Para, a partir daquele conhecimento que já está estabelecido nas pessoas, transmitir uma mensagem superior, uma mensagem espiritual. Por exemplo, quando Jesus fala do novo nascimento, todo mundo sabe o que é um nascimento. Mas nascer da água e do Espírito está em um outro nível, está em um outro patamar. Quando Jesus fala da semente, na parábola do bom semeador, todo mundo sabe que uma semente cai na terra, germina e nasce. Mas daí a ter o evangelho comparado a uma semente, dependendo de em que terreno caia, ela florescer e dar certo resultado, é outra coisa muito mais além de uma simples semente. Então Jesus era muito direto e muito simples, embora simples, muito profundo nos seus ensinos. E este é um caso muito importante, onde Jesus lança a mão outra vez desta maneira de ensinar, tomar uma coisa que já é de conhecimento público e dali aplicar uma lição espiritual, que é uma criança. Os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Em Lucas capítulo 9, versículo 48, salvo engano, está dentro da lição, né, é o texto básico da lição. Jesus dá eu diria que uma boa pancada, nos dizendo assim: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E veja, qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós, todos for o menor, este mesmo será grande. Então veja que inversão. Todo mundo sabe o que é uma criança, a inocência, a pureza de uma criança. Daí a ter uma criança como um modelo daquilo que é a regra áurea no reino de Deus, é um outro patamar. Então Jesus ele utiliza-se de um exemplo corriqueiro, natural, de conhecimento fixado na sociedade, para dali aplicar uma verdade espiritual extremamente mais sublime. Neste caso, essa verdade é de que aquele que for o menor aqui será o maior no reino de Deus. Né? É uma completa inversão. Aliás, o Evangelho tem muito disso, né? Tem muito desses paradoxos. Né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Né? Quem quiser ser honrado, honre primeiro. Se você é cristão, então deve amar e orar pelo inimigo e não aborrecê-lo. Né? Esse tipo de contrariedade da lógica humana também está muito presente no Evangelho. É maravilhoso. Jesus como nosso modelo de ética e de ensino, de mestre, de professor, é absolutamente fantástico. Exatamente, pastor. Eu fico imaginando Jesus ali dando esses ensinos e as crianças brincando ali ao redor dele, né, com aquela simplicidade, com aquela inocência, e o povo preocupado em querer ser o maior, enquanto as crianças brincavam ali, sem se preocupar com a menina, né? Aí ele pega uma criança e vem para você. Essa é uma das vantagens
que nós podemos descobrir no fato de Jesus ter encarnado. Ele foi criança. Então ele entende o que é o espírito infantil, o que é ser criança. Então Jesus uma vez repreendeu, outra vez repreendeu os discípulos quando quiseram que as crianças fossem retiradas de perto dele. Não é? Justamente porque ele sabe o valor da criança, não só como modelo, como exemplo do que é o que deseja o reino de Deus, mas também como pessoa humana, né? Jesus ama as pessoas, sejam crianças ou não sejam, né? E não é à toa que a Bíblia fala que é das crianças que sai o perfeito louvor, né? Não é que a voz bonita, não é a voz perfeita, é a intenção, é a pureza do coração, né? Verdade. As crianças são esse modelo de inocência de que rege a palavra do Senhor. Inocência no sentido daquilo que não é, investimento de maldade, né? Não há intenção de maldade. Né? É por isso que há uma sede muito grande, né? Você vê aí as mídias, novela, filmes, que querem acabar com essa inocência das crianças, né? Novelas com sexo explícito, desenhos que falam sobre sexo, então tudo quer acabar com a inocência das crianças. E acabando com essa inocência, vai criar um adulto frustrado, né? E vai outras coisas mais aí, que é outro assunto, né? Verdade. O versículo que da boca das crianças e dos que mamam sai o perfeito louvor, e Deus suscita a força, é Salmo capítulo 8, versículo 2 também. Bom, já está aí. Muito bem, continua lá. Vamos lá. Os discípulos não compreendiam o espírito das palavras de Jesus e como funcionava a dinâmica do reino de Deus. Por isso, o mestre usou de muita sabedoria e paciência para lidar com eles, pois os discípulos estavam passando por uma fase de aprendizado. Talvez você tenha alguma dúvida com relação à vontade de Deus e ache que só as pessoas que se consagram muito, isto é, o líder da igreja ou um irmão ou uma irmã de oração, podem ser usados por Deus. Não. O Senhor quer revelar a você ainda na fase da adolescência, da juventude. Não pense que Deus só fala com quem tem bastante experiência ou idade. Saiba que para entrar no reino de Deus, é preciso ter um coração humilde, como o de uma criança, flexível ao aprendizado. É preciso saber ouvir com cuidado e humildade a repreensão divina e obedecer à voz de Deus. Esse comentário é fantástico, é maravilhoso. Eu diria até que isso não é uma dúvida presente só na cabeça dos adolescentes, não. Muita gente adulta tende a acreditar, é levado a acreditar que a pessoa só é usada por Deus, ou só pode ser utilizada por Deus se estiver em um alto nível de espiritualidade, de santificação, se orar muito. Se orar muito, diz, Deus só usa o pastor, só usa a irmã de oração, porque eles oram muito, se consagram muito. Né? Aliás, tadinho de nós pastores, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, não fosse a graça de Deus, onde raio estaríamos, não é verdade? E isso não é verdade, não é verdade. Deus usa a cada um. Obviamente que aquele que ora mais, se santifica mais, esse terá, evidentemente, mais utilidade no reino do Senhor. Deus terá mais sensibilidade, mais acesso a utilizá-lo, né? É uma entrega um pouco maior. Há que se considerar isso também. Mas não é só a esses. Na verdade, a regra áurea para Deus usar alguém é aquilo que está no coração da pessoa, é a vontade de fazer. Né? Muita gente, até mesmo de pouca cultura secular e pouca cultura bíblica, é extremamente utilizada por Deus porque tem uma entrega muito grande. Né? Há outros que são o contrário, são pessoas de vida com Deus, de experiência, tem muitos anos de igreja, mas não se entregam, não permitem que Deus os utilize, né? É um vaso tampado. É um vaso, mas está tampado. Não recebe a devida utilidade. Então, o caminho para ser utilizado por Deus é o que a lição já diz. É ouvir com cuidado e humildade, aprender a obedecer ao Senhor,
e buscar nele a força, né? Se Deus fosse utilizar somente quem fosse santo e perfeito e tivesse um alto currículo espiritual, o que seria de muitos de nós, na verdade? É Graças a verdade. Deus, é a graça de Deus quem nos usa, e não os nossos méritos. É verdade. O que me chamou a atenção aqui, pastor, é o finalzinho. Bom, Humildade, ouvir com cuidado e humildade a repreensão divina. Essa parte aqui, repreensão, é o que dói muita gente, né? Hoje em dia, muitos verdade. cristãos são tão egocêntricos, donos de si mesmo, que não, já sou adulto, ninguém manda em mim, e a vida é assim, entendeu? E quando É a gente é verdade. repreendido pelo Senhor, a gente tende a dizer, não, é o pastor que está inventando, é o pastor que ouviu falar de alguém, aí está pegando a Bíblia para repreender alguém. Mas esquece que Deus, ele é amor, sim, mas ele repreende quem ele ama. Repreende a esse alguém. Não entendi, cortou aqui. Deus repreende alguém justamente porque ama. Exatamente. A repreensão de Deus é produto do seu amor. E não Exatamente. de outra coisa, não. Deus repreende justamente porque ama. A questão aqui é que obediência a Deus requer sacrifício, né? Muitas vezes requer você se curvar à ordem de Deus, ao desejo de Deus, ao passo que você mesmo deve se abster de sua vontade. Né? Eu não faço o que eu quero para fazer o que Deus quer. Isso é muito difícil, não é uma coisa muito simples. Mas, enfim, se alguém quiser ser usado por Deus, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É obedecer a todos, tá certo? Tem Certo. muita gente entrando, participando, mandando aqui tchauzinho. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a Rani Regina, Vânia, Ítalo, Israel Filho. Ô Israel, um abraço para você, Deus abençoe. Uma Cláudia Lima, Melk, Isabelle estão presentes, muito bem. Vandeilson, Paz do Senhor, Vandeilson. Muita gente participando. Olha, gente, vocês podem enviarem as perguntas de vocês, as observações, à medida do possível a gente vai conversando aqui, respondendo, tá bom? O assunto é esse que está fixado aí, ética cristã, Jesus, nosso modelo, tá bom? Vamos agora, meu querido, falar sobre essa lógica de ética cristã no reino de Deus, né? Que é um pouquinho diferente. Tá contigo. Vamos lá. Em outra ocasião, Jesus desceu para Jerusalém e foi obrigado a passar por Samaria. Mas os samaritanos rejeitaram recebê-lo em sua localidade. Então, Tiago e João perguntaram ao mestre se era legítimo mandar descer fogo do céu para acabar com aquelas pessoas. Do mesmo modo que Elias havia feito no episódio em que orou e fogo desceu do céu para consumir os servos do rei Acasias. A atitude dos discípulos demonstrou uma completa incompreensão sobre em que consistiam os preceitos do reino de Deus. Mais uma vez, o mestre os repreendeu e afirmou que não era essa maneira de pensar de quem se tornou filho de Deus. Verdade. Uma coisa que decepcionou muitas vezes muita gente durante esse ministério de Jesus era a maneira muito diferente, eu diria que estranha, de como Jesus abordava as coisas. Né? Jesus tinha, por ser celestial e por estar ensinando um assunto tão novo na cabeça de quem ouvia, Jesus evidentemente chocava as pessoas. O Evangelho sempre foi uma mensagem chocante, uma mensagem que confronta as pessoas. Não é? No que tange a ética, ou seja, a maneira de ter as atitudes do ponto de vista de Cristo, isso é um terreno fértil. Né? Jesus fala de assuntos espirituais, gloriosos, sublimes,
Enquanto as pessoas, à sua época e hoje em dia também, têm a mente completamente fixada nas coisas da terra. Então há um choque do que são os assuntos do reino e o que são os assuntos aqui da terra. E isso vale para um monte de assuntos. Vou dizer aqui 3 exemplos. O primeiro dele é dinheiro. Não é? Qual é a lógica da terra? Juntar dinheiro, enriquecer. A lógica do reino de Deus. Olha, junte de valores celestes, porque aqui a traça rói, o ladrão rouba, a ferrugem come. Não é? A lógica do reino é completamente diferente. Um outro exemplo é beleza. Qual é a lógica aqui? É estética. É você ser bonito, se vestir bem, ser bem apresentável. Qual é a lógica do reino? Importa o que é o interior e não o que é o exterior. Não é? Outro exemplo, na época de coronavírus, dizer o que eu vou dizer agora é bastante perigoso. Mas qual é a lógica aqui? A lógica aqui é você ser asséptico, ser limpo. Jesus foi acusado, os teus discípulos não lavam as mãos. Não é? Comem sem lavar as mãos. Jesus dizia, isso dos males é o menor. O que contamina não é o que entra no coração, é o que sai do coração. Então, a ética do reino de Deus é bastante diferente do que é a ética humana. Esse exemplo que consta da nossa lição, quando Jesus vai para Jerusalém e os samaritanos rejeitam a sua presença, do ponto de vista humano, Tiago e João, estamos falando de João capítulo 9, versículo 51, para quem entrou agora, a lógica de João e de Tiago gente, olha, nós fomos rejeitados. E é isso, os samaritanos não querem conversa com a gente, vamos descer fogo do céu, como fez também Elias, lá em 2 Reis capítulo 1, e queimar tudo. Jesus disse, não, no reino dos céus não funciona assim, a gente não destrói o inimigo. Quem não gosta da gente, a gente não trata mal como eles nos trata mal também. Pelo contrário, a gente ama. Aí vem todo aquele complexo de informações lá do Sermão do Monte, por exemplo, né? Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados quando os perseguirem. A ética do reino de Deus está condensada naquele capítulo. Esta atitude dos discípulos, na cabeça de Jesus, na avaliação de Jesus, demonstra uma completa incompreensão do que é a ética do reino de Deus, em que consistem os preceitos celestiais, que é da tolerância, do amor. Né? O próprio Jesus se entregou para ser morto por aqueles que deveriam abraçá-lo. Quem faria isso? Não é? Então há esse choque bastante significativo em todas as páginas da Bíblia. Paulo, nas cartas, também fala muito sobre esse comportamento cristão antagônico, contrário ao que é o comportamento ético, o que se considera certo nas pessoas. Um último comentário, bem rapidinho, é o que nós estamos assistindo hoje na sociedade. Né? O que antes era certo, dentro da visão ética, e a Bíblia em muitas coisas concordava com o que a sociedade fazia, hoje já não é mais. Um exemplo disso é o trato com a virgindade. Né? Antigamente, não muito antigamente, tá? Eu estou falando de antigamente de coisas de sua idade, por exemplo. Né? De 18, 20 anos atrás. A virgindade, na moça especialmente, era muito valorizada. Hoje em dia, né, quem é virgem de boca é considerado ultrapassado. É isso aí, quem nunca beijou é considerado ultrapassado. Então vejam como os valores mudam, nós comentamos ontem, vejam como os valores mudam e como a sociedade se desintegra, né, se desinteressa dos valores que sempre regeram a sociedade e as pessoas. Então a lógica do reino de Deus é bastante diferente disso aí. Nós paramos aonde, Lu? No segundo parágrafo. No segundo parágrafo. Tem uma pergunta aqui, antes da gente falar, assim, a questão da guerra, deve o cristão participar? Cleo Dutra pergunta, não sei se ela é de São Paulo. Ela é minha prima, ela é de... Sua prima é daí, não é? Muito bem. Cleo,
a guerra não é uma decisão pessoal. Um indivíduo não decide entrar em guerra. Quem decide é o Estado. Não é? O Estado quem entra em guerra. Quando um comandante, um soldado, um exército, uma tropa entra em guerra, você vê inclusive as manchetes dizendo assim, olha, Estado tal, Estados Unidos da América declararam guerra a tal país. Não é? Ou o contrário, tal país declarou guerra. Então quem entra em guerra é o Estado. Então a questão da guerra não é uma questão de ética individual, pessoal. A guerra é declarada e é executada em nome de um país. Cabe ao país, dentro das regras das leis da guerra universais, internacionais, declarar guerra ou não. Tá certo? Então, é um assunto que foge à questão individual, da ética individual. Aí o cristão pode participar da guerra? Pode, desde que ele esteja representando o seu país e coberto com a lei do seu país. Né? Um cristão militar, por exemplo, um policial militar, ele representa a polícia, não é ele a pessoa. Quando ele entra em ação, quando ele prende um elemento, quando ele atira contra uma pessoa, ele é a polícia militar. Ele não é fulano de tal, CPF e tal, ele é a polícia. Então a ética no sentido da guerra, das forças de segurança de modo geral, são declaradas em nome da instituição, do Estado, do país ou da cidade, e não em nome do indivíduo. Isso é importante participar. Agora, como país e como Estado, aí sim, pode-se declarar guerra. Top, é isso aí, pastor. Só concluindo o seu raciocínio aí anteriormente, né, sobre a questão da diferença da ética cristã, é justamente essa, porque nós somos parecidos com quem não é cristão, nesse sentido, amamos quem nos ama. Aí vem a ética cristã para falar, não, é muito fácil você amar quem você ama. Se eu amo quem me ama, que nobreza tem nisso, não é verdade? Ele veio colocar na balança e mostrar que é muito fácil, que é comum, é corriqueiro amar quem me ama. E a ética cristã vai fazer essa diferença. Você quer ser cristão de verdade, então ame quem lhe aborrece. A notícia não é muito agradável, né? É muito boa, né? E ser crente, ser cristão, na essência da palavra, é estar na contramão. Você amar quem não lhe ama, né? Mas, enfim, cristianismo é isso. É bater de frente. É verdade. Mas o interessante, pastor, só para finalizar, é que quando alguém não nos ama, quem não nos ama é ele, né? Então, quando nós agora não amamos ele, estamos nos contaminando com o não amor dele, não é assim? É verdade. Quando Judas ele beija Jesus, Jesus chama ele de amigo, não era que Jesus era hipócrita, é que quem não era o amigo era Judas, mas Jesus era amigo de Judas, entendeu? Então a gente tem que entender os pontos, né? Verdade. Quem se queima é quem segura a brasa. Exatamente. O segundo parágrafo, vamos continuar? Vamos lá. Gente, tem muita gente chegando aí agora. Nós estamos estudando ética cristã com base na lição número 10 do trimestre passado da classe de 13 e 14 anos, tá bem? Claro, o assunto tá bem acima do nível de 13 e 14 anos, mas a base do nosso estudo é essa lição aí. Tá. A minha prima, pastor, ela é de Vitória da Conquista, Espírito Santo. Espírito Santo, Vitória da Conquista. E tem outra pergunta aqui da Regina. Segura aí a pergunta, a gente vai dar continuidade, daqui a pouco você responde ela. Está vendo aí a pergunta dela? Como cristão deve se comportar a respeito de política? Vejo muitos cristãos brigando em grupos de WhatsApp, redes sociais, por não terem o mesmo posicionamento que outros. Entre esses cristãos que brigam nas redes sociais, Rani Regina, né? Estou eu sou um excelente brigão em rede social, em defesa, é verdade, em defesa de raciocínios políticos. É muito simples, essa pergunta é muito tranquila, porque assim, o crente é também um cidadão da terra, não é? Ele não é só um cidadão do céu, ele é um cidadão da terra, ele tem um CPF,
ele tem um título de eleitor, ele vota, não é? Então ele tem todo o direito, como cristão, ele tem todo o direito de emitir suas opiniões. Goste quem gostar, concorde quem não concordar, mas o cristão tem o direito. É claro que essa opinião deve ser emitida com respeito, não é? com honestidade, e baseados em princípios bíblicos. Não é porque eu sou livre para emitir minha opinião que eu vou dizer qualquer coisa. Não. Por exemplo, há partidos no Brasil, fora do Brasil, que são categoricamente contrários a princípios bíblicos. Defendem, por exemplo, o aborto, a homossexualidade, defende eutanásia, defende eutanásia morte assistida, defendem a liberação de drogas e tudo isso. Ora, isso é contra a Bíblia. Então não é uma questão deste ou daquele partido, é uma questão de defesa da palavra de Deus, de princípios bíblicos. Além disso, eu sou um cidadão. Como cidadão, eu sou livre para emitir a minha visão política. Agora, as brigas, por motivo político, essas devem ser evitadas. Não é? Eu espero que a irmã tenha dito briga, no sentido mais suave da palavra, que são as discussões e etc. Né? Não sai na briga ali vamos ver, jab de direita, jab de esquerda. Acho que não é esse o caso, né? Vou arrancar a tua orelha, não é muito por aí, não. São brigas no sentido das discussões, das defesas de opiniões, de visões e etc. Essas são naturais, não há problema nenhum, repito, desde que feitas com respeito, com consideração, com galhardia. Exato. Concordo plenamente. Continuando. Muito bom. Paramos onde? Já me perdi aqui. O segundo parágrafo, eu não comecei não. O segundo parágrafo, embora o coração de Deus... Segundo parágrafo, página 71, né? Não, 72. Vamos lá. Embora o coração de Deus se entristeça quando pessoas fazem mal ao semelhante, ele não tem prazer em executar a vingança sobre as pessoas. Pelo contrário, o Senhor espera salvá-las da perdição eterna. Em Ezequiel 18:23. Este deve ser o pensamento de todo aquele que segue a Jesus. Não é porque as pessoas escolheram praticar o mal que temos que pagar na mesma moeda. Veja a palavra do Senhor. Se vocês amam somente aqueles que o amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso, que acabamos de comentar, né? É verdade. Mateus 6, 32 e 33. Finalizando só o finalzinho aqui. Com isso, Jesus estava ensinando aos discípulos que eles deveriam ser diferentes pelo fato de pertencerem a um reino onde as pessoas não fazem o bem por vaidade, mas por pertencerem a Cristo, serem novas criaturas regeneradas por Deus que praticam as boas obras. Efésios 2:10. Verdade. Que texto lindo, maravilhoso esse texto, né? O crente é diferente porque é crente. Em resumo, é isso que estamos dizendo aqui. Não é porque eu queira ser superior, melhor. Não, a gente é diferente porque nós somos diferentes. A nossa natureza de cristãos é diferente da natureza mundana. Nós não praticamos os que eles praticam simplesmente pelo fato de que somos servos de Deus e amamos ao Senhor, queremos viver uma vida de santidade e etc. e tal. Na prática, dois exemplos disso aqui, do que é o crente ser diferente dos outros pelo fato de que é crente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre namoro, por exemplo. As pessoas que não servem a Deus, que não seguem a ética cristã, namoram a 3x4, não é? Estão com uma hoje ou com um hoje, amanhã já trocou, 2 dias depois, e vão aí enrolando. O cristão não. O cristão, ele namora na intenção de conquistar, de fato, uma pessoa, para servir a Deus, para casar, né? Essa é a visão bíblica, apesar de ter muito crente fazendo diferente disso, né? Mas a visão bíblica é essa, né? Que não haja levantamento de desejos que você não pode conter, né? Você não pode atender, não defraudar. O texto bíblico usa essa expressão. Então, é assim que funciona.
pensamento do crente é estar sempre fazendo aquilo que é recomendável pela palavra de Deus, e na grande maioria das vezes, o que é recomendável contraria o que o mundo conceitua, o que o mundo acha correto. Não é verdade? Exatamente. O interessante é que quando muitos pegam o texto de Jesus, quando fala assim, né, que o adultério não é a prática, né? Se você cobiçar em seu coração já está pecando. Aí as pessoas pegam desse texto aí para dizer assim, já que eu pensei, agora eu vou fazer. Em vez de pensar e bloquear esse pensamento, pedir perdão a Deus e deixar para lá, não, é o contrário. Ele pensa, peca, já que eu pensei, eu vou pecar. Verdade. O que complica bastante a vida, especialmente de nós homens, né? Atenção, meninas, não é? É bastante complicado essa expressão de Mateus de Jesus em Mateus 5:28, né? Aquele que olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, já adulterou, né? É mais rápido do que a questão virtual. Lu, eu estou sentindo que você está com problema nessa área aí. Você fez uma cara de desespero, né? Você vivia na terra. Eu já me solteiro, então isso aí para mim Mas aí a Bíblia tem uma saída. A Bíblia recomenda o seguinte: é bom para os jovens suportar o jugo na sua mocidade. Graças a Deus eu já passei dessa fase. Né? Eu estou indo nessa fase, pastor. Bom, brincadeiras à parte, a verdade é que a ética cristã... Opa, entrou aqui o Wesley. Um abração, Wesley, meu filhão. Deus te abençoe. Prazer ter você conosco. Aliás, o Wallace, esse é o Wallace, entrou, muito bom. Então, a dificuldade, em geral, é essa, que a prática da ética cristã é realmente antagônica, contrária àquilo que o mundo sempre fala, né? Estamos sempre na contramão. Né? Verdade. Vamos lá, vamos avançando aqui. Daqui a pouco tem mais. Olha, gente, vocês estão aí online. Daqui a pouco eu tenho um culto pelo Zoom, tá certo? Vou divulgar aí a senha, o ID aí, pelo aplicativo Zoom. Deve dar mais umas 100 pessoas online. Exagerado. Isso. Né? Nos tablets, vocês fiquem ligados no smartphone e em outros mecanismos e os detalhes, tá certo? Deus abençoe. Continua aí. Então, o próximo tema agora é o agindo de acordo com o reino de Deus. Top. Achou aí? Achei, muito bem. Pode manter. Tá. Conhecer os valores do reino de Deus era essencial para os discípulos de Cristo. Afinal de contas, eles são responsáveis em levar as boas novas do reino até os confins da terra. Mas obter somente conhecimento e não praticá-lo seria o mesmo que nunca haver conhecido. Interessante, não? Jesus ensinava aos seus discípulos o cuidado sobre si, mesmo em praticar a vontade de Deus por intermédio de atitudes que evidenciassem sua identidade como o reino dos céus. Me permita só uma rápida observação aqui. Sim. A gente vive uma época hoje de muito conhecimento, não é? Com a internet na mão de todo mundo, o conhecimento trafega de pessoa a pessoa numa velocidade enorme, não é? Um fato, uma descoberta, uma teoria que se cria, que hoje, em pouco tempo, é de conhecimento do mundo inteiro, né? Especialmente as coisas ruins, correm numa velocidade astronômica. Então, hoje em dia, o conhecimento é facilitado, o acesso ao conhecimento é facilitado. Imagine, por exemplo, que na época do Velho Testamento, antes da escrita ser inventada, ser criada, não é? O conhecimento era transmitido boca a boca, não é? A tradição oral. Depois se conseguiu transmitir o conhecimento por registros físicos, né, em tabuinhas de barro ou de pedra. Depois evoluiu-se, já no Egito Antigo, para a entrecasca de árvores, né, o papiro, que é o original do papel, o pergaminho,
couro curtido, e por aí se vai. Até que se criou, já depois, já na nossa era, depois de Cristo, se criou a tipografia, e aí os livros, né, começaram a ser impressos. O primeiro livro a ser impresso foi justamente a Bíblia, e aí o conhecimento começou a ser mais facilitado, né? A Igreja Católica Antiga, por exemplo, tinha doutrinas que não permitiam que o povo acessasse a Bíblia. Se dizia que a Bíblia era um livro maldito, que não poderia ser lido por qualquer um, né? Com a evolução disso, nós temos hoje o conhecimento espalhado aí na mão de qualquer pessoa, na mão de qualquer criança, para ser um pouco mais exagerado, né? Nos tablets, no smartphone e em outros mecanismos, além, evidentemente, dos meios físicos, né? Livros e academias e por aí se vai. Então, hoje, conhecimento não é uma coisa assim tão difícil de ser acessada como foi nesse rápido resumo que eu fiz aqui para vocês. Mas o importante, do ponto de vista da ética, não é você ter o conhecimento. O conhecimento é bom. Não é? Se você puder fazer cursos superiores, fazer doutorado, pós, vai embora, faça seu MBA, avance, vai embora, estude bastante. Agora, tem uma coisa na sua mente, nunca perca isso que eu vou lhe dizer agora. O conhecimento é apenas o primeiro degrau. A maneira como se aplica o conhecimento, que é a sabedoria, é que é importante. Muita gente de grande conhecimento não tem boa ética. E aí o conhecimento é utilizado de maneira maléfica, de maneira até prejudicial. Não é? Então, isso eu entendi. Então, no caso, a sabedoria é a prática do conhecimento? A boa prática do conhecimento. A boa prática do conhecimento. Você conhecer. Eu gosto sempre de citar, quando eu falo isso nos seminários, eu gosto sempre de citar, por exemplo, a invenção do avião. Não é? Vamos correr fora daquela disputa se foi inventado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Sim. Tirando fora esses detalhes aí de Santos Dumont. Vamos dizer que foi o primeiro. O avião foi criado, né? Sim. Que é uma bênção. Mas a evolução do avião hoje é para uma arma. Não é verdade? Então, o conhecimento da invenção do avião é algo formidável. Mas a utilização dele como arma de assassínio é horrível. Né? Então, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é como você maneja esse conhecimento. Isso é sabedoria. Aí que vários inventores já se suicidaram, né? Porque pegam sua invenção e transformam em arma. Seus inventos serem usados de maneira maléfica. Né? É justamente isso. A ética cristã é quem vai moldar esta maneira como você emprega o conhecimento que tem. Não é? Vou dizer uma coisa aqui, eu sei que eu estou em plena internet, mas dizer uma coisa aqui que está acontecendo por agora na Igreja de Deus aqui no Brasil, entre nós evangélicos aqui no Brasil, que é muitos líderes, chamados até de pastores, bispos, apóstolos, com bom conhecimento bíblico, mas usando esse conhecimento de maneira errática. Né? Às vezes até para atrair multidões para si, para ganhar dinheiro. Ora, isso não é ético. Tem o conhecimento, mas não usa esse conhecimento de maneira correta, de maneira bíblica. Não é verdade? Verdade. Então, conhecimento sem sabedoria não produz ética cristã. Exatamente. Então, só um trecho aqui que me chamou a atenção, que é o que o senhor comentou, né? Mas só para ratificar, mas obter somente um conhecimento e não praticá-lo seria o mesmo que nunca haver conhecido. Então, quem conhece a Bíblia aí, eu comentei ontem, né? Leu mais de 10 vezes, mas nem sequer coloca um versículo em prática. Então, seu conhecimento, infelizmente, não vale de nada, né? Verdade, verdade. Oremos, busquemos a Deus, esforcemos-nos para que a gente prossiga conhecendo a Deus, né, e absorvendo a sua palavra, mas, sobretudo, busquemos praticar a palavra do Senhor. É isso que nos leva ao céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. É verdade. Tem um amigo meu que ele é jovenzinho, tem uns 13 anos,
Eu comentei assim, fala pregador, não, sou pregador, não, é você, porque não, é você que é, você que é. Olha, a melhor pregação é aquela que a gente procura viver primeiro. Depois que a gente vai ensinar e vai pregar. Não é assim? Verdade. A melhor pregação é aquela que fazemos com o nosso testemunho, né? Não apenas Isso. com a nossa Viver voz. primeiro. Exatamente. E o Billy Graham falava isso, né? Que nós somos a A Bíblia Bíblia que o mundo que lê. o mundo lê e o sermão que o mundo está prestando atenção. Verdade. Olha, Continuando. muita gente aí online, muito obrigado a todos pela presença. Nós estamos falando sobre ética cristã, tendo Jesus como nosso modelo de ética. Se você quiser participar, mande sua perguntinha, sua dúvida, sua observação e a gente vai aqui comentando rapidamente, tá? Cantora Leni Barros, olha que bênção, entrou, seja muito bem-vinda, irmã Leni. Amo seus hinos, viu? Eu Deus também. abençoe. Carlos Cissa, muito bem. Semaías, também está presente, muito bem. Deus abençoe. Irmã Rosângela, Antônio Pedro Soares, Eliakim. Olha, muita gente boa participando. Que Deus abençoe vocês. Franklin, seja bem-vindo, Franklin. Vamos lá. E a Franklin, Lene por Barros, favor, manda aí o link para a turma aí da igreja. pastor, ela cantou num culto de soldados. Eu fui militar na aeronáutica, né, por 4 anos. Em 2011, eu estava me formando. Ela cantou no hino, ela cantou, né, louvou a Deus, lá no templo sede. Os soldados lá no culto e tal. Ela foi a cantora. Cantou aquele hino, Soldado Valente. Muito bom. Não chorasse não, né? Chorei muito. Eu era... Chorou, olha aí, Leni, o homem chora. Tá certo. Eu tô muito Ó, chorando. não chora de novo não, leia o mistério aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos Você lá, não vamos lá. parece. Em Mateus 5, 29 ao 30, Jesus ensinou aos discípulos a respeito do apego a tudo que pudesse se tornar obstáculo à vida espiritual. Mais uma vez, de maneira ética, Jesus ensinou aos seus seguidores sobre a necessidade de absterem-se daquilo que poderia levá-los ao pecado e, consequentemente, a se distanciarem da vontade de Deus. Continua? Esse texto de Mateus 5, 29, 29 e 30, eu considero, me perdoem aqui os mais sensíveis, um texto bastante agressivo, duro, não é? Jesus utilizava-se de certas figuras, essa é uma figura de exagero, para chamar a atenção das pessoas dentro do contexto cristão. E nesse versículo, Jesus utiliza-se de uma linguagem bem radical. Ele diz assim, se o teu olho te escandalizar, arranca. Arranca o olho fora, é melhor chegar no céu caolho do que chegar lá, do que chegar no inferno com os dois olhos. Né? E a mesma coisa ele fala com relação à mão, ou a qualquer outro membro do corpo. Né? Isso, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, olha, identifique a fonte, o estímulo do seu pecado. O que é que te promove, o que é que te leva, o que é que desperta o pecado em você? É a visão? São as mãos? Que desejo é despertado a partir de quem você? Então, quando você identificar isso, você elimina. Né? A fonte, o que desperta em você o instinto pecaminoso, isso deve ser cortado, deve ser eliminado. Isso não é, evidentemente, literal, arrancar o olho fora, cortar a mão, cortar o braço. Então, daqui a pouco, nem coronavírus lhe acha no mundo. Né? Não vai sobrar mais nada. Porque a gente peca de inúmeras maneiras. Não é verdade? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, identifique a fonte, o estímulo do seu pecado e elimine isso. Há pessoas, por exemplo, que não podem saber de uma informação. E eles têm comichão, têm agonia para logo espalhar aquela informação. Né? O famoso fofoqueiro.
né? E por aí se vai. Há outras pessoas que não podem lidar com dinheiro, porque quando vem dinheiro não conseguem separar o que é dele e o que não é dele. Então esse tipo de gente precisa se separar, estar fora, né? É disso que Jesus está falando. Vamos entender bem esse texto. Na questão da ética do reino de Deus, é a isso que Jesus se refere quando ele fala desse apego que a gente tem muitas vezes às coisas e que precisa, em algum momento, eliminar este apego para servir ao Senhor com santidade e cumprir. Verdade. Tudo bem. Olha, entrou Mateus. Mateus, seja bem-vindo. Meu fiote, cantor Mateus, Deus te abençoe. O Eliakim Farias fez uma pergunta. Seja bem-vindo. O Eliakim Farias fez uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eliakim Farias. Como manter a ética em ambientes profissionais onde se exige condutas diversas? É simples, irmão Eliakim. É você manter o que você aprendeu do que é correto do ponto de vista cristão. Você é um cristão. Um soldado é um soldado, mas um soldado cristão é um soldado cristão. Ele não vai fazer o que todo mundo faz no quartel. Não é? Um enfermeiro é um enfermeiro, mas um enfermeiro cristão, ele é diferente. Então, ele vai se conduzir, a sua conduta é baseada também em princípios cristãos. Isso em todas as profissões, em todas as áreas da vida, na família. Há, por exemplo, um conflito muito grande, eu recebo muita gente nos gabinetes com relação a isso, quando um cônjuge é cristão e o outro não é. Como uma esposa cristã se conduz dentro de casa, na vida doméstica, com um marido não cristão, e vice-versa. É um ambiente de conflito, de tensão o tempo todo. Como resolver isso? Se comportando de maneira cristã. Pedro já respondeu isso quando disse assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu obedeço absolutamente tudo que não interfira na minha obediência, no meu serviço a Deus. Fora disso, não tem problema, a gente conversa, negocia, trabalha. Então, como se conduzir de maneira bíblica, de maneira cristã. Exatamente. Prosseguindo. Prossiga. Em momento algum, o Senhor apontou o pecado ou revelou o segredo do coração dos seguidores, mas sabiamente o mestre ilustrou a lição com essa metáfora. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita... Essa parte do versículo a gente comentou, né? Isso. Corte a parte do seu corpo, o corpo inteiro e para o inferno. Você já comentou. Continuando. Ora, Jesus não disse aos seus discípulos que eles deveriam mutilar o seu próprio corpo, até porque isso não remove o pecado do coração de ninguém. O que o nosso Senhor está ensinando é que os discípulos devem assumir uma atitude radical contra o pecado, renunciando a tudo que destrua a nossa comunhão e traga juízo e condenação para a vida. Eu tenho visto poucos temas recentemente utilizando essa expressão radical, mas na minha época de jovem, lá no tempo de Noé e Melquisedeque, eu via mais pessoas, né, falando sobre ser radical, o jovem radical, uma igreja radical, um evangelho radical. Havia mais temas com relação a isso. No sentido de que o evangelho, a pregação de Jesus, a vida com Jesus é radical, porque Jesus não aceita, Deus não aceita meio termos. Não aceita, Jesus é radical. Lá no finalzinho da Bíblia, no Apocalipse, você vai encontrar quem é santo, santifique-se mais ainda. Não é? Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. Nas palavras de Jesus, ele dizia: quem não é por mim, é contra mim. E não tem conversa. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou, dizia um amigo meu lá do Pará, ele dizia assim: ou você é ou deixa de é. Ele usava essa expressão.
Ou você ou você deixa de com Jesus não tem... Ele é radical. Quem é santo, quem não é santo, não é santo. Quem serve a Deus, serve a Deus, quem não serve a Deus, não serve a Deus. O problema de hoje é que, às vezes, até buscando facilitar a Bíblia, a convivência, buscando suavizar o radicalismo do Evangelho, as pessoas andam negociando a ética, né? Fazendo promoção de santificação. Ora, gente, isso não existe. Isso não existe. O Evangelho é pleno, é completo. Não é? Se quiser chegar no céu e servir a Deus, é desse jeito, não tem outra alternativa. Você precisa, de verdade, buscar ao Senhor e trabalhar com Ele da maneira dele, não na nossa. Não somos nós quem ditamos as regras no reino de Deus. O reino é de Deus, e não nosso. Né? Não tem essa de quente ou frio. A irmã Rani Regina está sugerindo ali, o famoso quente ou frio. É verdade. Mas no Evangelho não tem isso, não. Ou você não tem morno. Ou você é quente ou você é frio. Tem que ter uma opção. Né? Deixa-me só suavizar um pouquinho. Hã? Deus é tão radical que ele fala, tem que ser frio ou quente, porque se for morno, eu vou vomitar. Deixa-me só suavizar essa expressão aqui, porque muita gente vai se perguntar, e o que é que eu faço para ser uma coisa de uma vez? Eu não consigo ser 100% santo. Ninguém consegue. O que é que eu faço? O que você deve fazer é se esforçar. E paulatinamente, vagarosamente, abandonando as práticas que você identificar como sendo não bíblicas, não cristãs. Né? Você deve identificar isso e, a partir daí, abandonar essa prática. Lá nas cartas de João, você vai encontrar João dizendo várias vezes assim, o Filho de Deus não peca continuadamente. Né? Outra vez a Bíblia vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, temos um advogado. A regra é não pecar. Mas se houver pecado, confesse esse pecado e se esforce para não voltar a praticá-lo. Tá certo? Paz do Senhor, Bruna, seja bem-vinda. Alguma pergunta aí? Alguém está curioso, quer saber alguma coisa? Muito bem. Estão acompanhando o raciocínio aí? Já estamos chegando aqui pertinho da conclusão. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, propor alguma discussão, a hora é agora. Né? Muito bem. Vamos lá para a conclusão da lição. Vai lá, pode ler a conclusão e aí a gente comenta e encerra. Pronto, vamos lá. Caro adolescente ou adulto, você que está acompanhando, como um bom seguidor de Cristo, você também pode rejeitar tudo aquilo que o distancie. Pense em conhecer a vontade do Pai. Leia a Bíblia, peça a ajuda do seu pastor e ore ao Senhor para que ele o conduza a praticar a sua vontade. Olhe para o exemplo de Jesus, que mesmo sendo tentado a pecar, não se comportou de forma escandalosa em nenhum momento, mas agiu eticamente e cumpriu a vontade do Pai. Portanto, permita que a sua vida assuma o mesmo ideal de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perfeito, top. Verdade. Olha, gente, a ética cristã tem como base, obviamente, os conceitos cristãos, os princípios cristãos que são naturalmente retirados da Bíblia Sagrada. Então, para sermos cristãos éticos, bons cristãos que praticam uma boa ética, têm bom comportamento, é necessário, evidentemente, que tenhamos um bom conhecimento bíblico. Não é? Claro, o conhecimento em si só não representa a boa prática, mas a boa prática sem conhecimento também não é possível. Então, para que você tenha uma boa ética, é necessário, obrigatoriamente, que se tenha bom conhecimento. Um bom seguidor de Cristo, ele precisa rejeitar as coisas do mundo. Quem é que vai dizer o que é coisa do mundo ou não é a palavra de Deus. Não é? Um seguidor de Cristo, um bom cristão, ele deve ter
deve tratar da melhor maneira as pessoas. Onde é que ele vai aprender isso? Na palavra de Deus. Então, a nossa conclusão é para enfatizar isto a você. Conheça a Bíblia, em primeiro lugar. Se o nosso modelo de ética é Jesus, então conheça Jesus. Principalmente nos evangelhos, mas também a doutrina de Jesus que foi ampliada nas cartas paulinas e nas cartas gerais de modo aberto. Então, conheça a palavra de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ore. Aproxime-se de Deus. Ser cristão e um cristão ético não é uma coisa fácil. É difícil. A gente precisa da ajuda de Deus, da graça de Deus, para uma boa prática da ética cristã. Tá certo? Em terceiro lugar, além de você ler a Bíblia e de orar, se aproximar de Deus, é preciso também que tenha convivência, que a gente tenha comunhão com os nossos irmãos. Porque é vivendo em grupo, vivendo em rebanho, vivendo em comunidade, que a gente pode discutir as nossas falhas, aprender, sermos pastoreados, sermos corrigidos, termos um modelo do que é certo, do que não é certo, vivendo em comunidade. A igreja é isso. É uma escola, é um hospital, onde a gente vai se corrigindo, vai se melhorando, vai se curando das nossas mazelas e melhorando a nossa vida em santidade até chegarmos diante de Deus. Então eu esforço a você, eu estimulo a você, seja um crente ético, seja uma pessoa ética, um marido, uma esposa, um filho, um profissional, um obreiro, que siga a ética cristã. E para isso você precisa de estar na igreja, de cultuar, de ser presente, de estar na escola dominical, sobretudo, nos cultos de ensino, né? E sobreviveremos dessa maneira, servindo ao Senhor, aprendendo com a sua palavra. Tá certo? Deus abençoe a todos. Eu espero ter contribuído um pouquinho com aqueles que participaram da nossa live. Estamos à disposição aí na rede, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para servir ao povo de Deus, conforme Ele nos tem permitido servir. Amém, verdade. Pastor, eu fico grato pelo seu tempo disponível. Infelizmente ontem não deu certo, mas hoje, graças a Deus, conseguimos concluir essa live. Muito obrigado pela sua consideração, muito obrigado pelo carinho. E só concluindo aqui, para fechar o assunto, para a gente ir embora. Interessante que Jesus é o nosso melhor modelo, mas aqui na Terra precisamos ter uma referência também. Então, você que está nos ouvindo, você quer ouvir, você quer procurar um modelo, procure seus pastores, procure pessoas que buscam a Deus, que oram, que lê a Bíblia, que está ali sempre buscando o melhor de Deus, porque assim você vai conseguir um ânimo a mais, né? Jesus é o melhor modelo, porque se essa referência que você tem, um pastor ou alguém, ela peca, como é comum, né? Ela pecar e cair, mas Jesus sempre será o nosso maior modelo, né? Então, eu tenho as minhas referências, né? Eu sempre procuro ter minhas referências, porque eu vou ali, através dele, eu vou me incentivando. Mas eu sei que a qualquer momento eles podem cair. Mas eu tenho um Deus que é o nosso melhor modelo, que nunca vai nos abandonar, nunca vai cair. Não é assim? É verdade. A figura do pastor, a figura do líder cristão, o próprio nome já diz, né? O pastor é o guia. Ele deve ser um exemplo, se esforçar para ser um exemplo. Né? E ser pastor é um exercício muito, muito difícil. Né? São muitas demandas, a gente, evidentemente, nunca consegue agradar a todos, mas a gente se esforça para fazer o melhor. Então, se na sua congregação, onde você está, você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, recorra. A melhor pessoa para lhe ajudar, além de sua família, evidentemente, é o seu pastor. Procure isso, procure se espelhar nele, no ministério onde você vive e trabalha, sirva o Senhor com alegria, observando sempre os bons exemplos, né? A gente tem muito chamariz por aquilo que é feito de errado. Não, procure ver quem está fazendo a coisa certa, procure copiar, e aí o seu finesse para a ética cristã vai ser melhorado, vai ser ampliado, e você vai conseguir chegar no céu.
né, o que é o mais importante, é o nosso alvo. Tá Tá bom? Glória a Deus Deus. abençoe a todos. Obrigadíssimo, viu, Lu, pelo convite. Deus Muito abençoe obrigado. a todos vocês. Né? E mais uma vez convidar a todos para estarem daqui a pouco, 7h, 7h30, a gente está aí ao vivo de novo, falando do amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. A todos que vieram agora, pode recorrer na live anterior, que foi a aula completa. Essa live aqui foi só a conclusão. Vejam lá e sejam edificados. Mais uma vez, pastor, muito obrigado e Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Um abração aí para Bruno, entrou agora. Irmã Maria Vitória, irmã Laura, Denise, minha ovelha, Deus te abençoe. Minha amiga Denise. É verdade, Deus abençoe. Denise Dantas. Gente, um cheiro para vocês, a paz do Senhor.